Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e nesta noite vamos iniciar este culto falando com Deus, orando e buscando a direção do Senhor. Pai, nós mais uma vez, ó Deus, diante de Ti estamos e pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a Tua direção sobre este culto e que o Senhor aceite, ó Pai, os nossos louvores, a nossa adoração. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico, ele é bem conhecido, com muito louvor. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
Nós vamos fazer a leitura na Palavra de Deus, se encontra em Apocalipse, capítulo 8, dos versículos 1 até o versículo 6. Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 a 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração neste momento, e que o Senhor abençoe todos que neste instante estão, ó Deus, participando deste culto online e também estão orando e buscando a Tua bênção, buscando a Tua presença, Pai. Abençoa-nos, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos meditar sobre o seguinte tema: quando o céu fica em silêncio. Quando o céu fica em silêncio. A primeira pergunta que nos vem é: mas qual o significado desse silêncio no céu? Qual é o significado? Nós precisamos entender, e a princípio nós teríamos que ter um estudo bem mais amplo sobre a questão de Apocalipse, sobre todas as interpretações que existem e ideias e até mesmo teologias ou teorias que existem a respeito do Apocalipse, mas nós não vamos adentrar propriamente na questão escatológica em si do Apocalipse, mas nós vamos nos deter exatamente sobre este significado desse silêncio no céu. E quando nós oramos e a resposta às nossas orações, nós achamos que está demorando demais. A sensação, muitas vezes, é de que nós estamos orando e parece que Deus não está nos ouvindo. Por acaso você já teve essa sensação, essa impressão de que parece que as suas orações não estão sendo ouvidas por Deus lá no céu? No livro Senhor, ensina-nos a orar, a autora Hupp MacDonald, ela diz o seguinte: existem 3 tipos de respostas às nossas orações. E a primeira resposta de Deus é um sim, o sim de Deus instantâneo, imediato, como por exemplo a oração do profeta Elias, quando ele orou pedindo que Deus mandasse fogo do céu. A resposta foi imediata, foi rápida.
Também existe um outro tipo de resposta de Deus, que é o não de Deus. O não que é irrevogável, por exemplo, como no caso de Davi. Davi, quando ele orou a Deus pedindo que Deus poupasse a vida do seu filho, primeiro filho com Batseba, e Deus disse não. Embora ele tivesse feito ali 7 dias de oração e jejum, Deus não atendeu. Como o não de Deus para o apóstolo Paulo, quando Paulo pediu para que Deus retirasse o espinho na carne, e orou várias vezes, pelo menos por 3 vezes, e Deus, o Senhor Jesus, vem e diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o sim de Deus é o que todos nós queremos, aquele sim agora, aqui, agora, imediato, todos nós queremos. O não, nós não queremos ouvir essa resposta às nossas orações. Mas a resposta mais difícil não é o não de Deus. A resposta mais difícil é o espere de Deus. O espere de Deus, quando nós oramos e não recebemos nem o sim nem o não, e temos que aguardar e temos que esperar. O espere de Deus, conforme o Salmo 40, versículo 1, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Então é preciso aprender a esperar. E as consequências, muitas vezes, da demora aos nossos olhos. Diga-se de passagem, Deus, ele não manda a resposta atrasada, Deus não demora em responder, não existe isso. Esse espere, essa demora é aos nossos olhos. E muitas vezes a consequência desta aparente demora, desse silêncio no céu, é às vezes a ansiedade, talvez a dúvida, a incredulidade, a impaciência, porque muitas vezes não sabemos esperar, principalmente no nosso tempo. Principalmente no nosso tempo, onde as respostas são rápidas. Você consegue ligar para uma pessoa do outro lado do mundo e ver ali, contemplar aquela pessoa, a imagem daquela pessoa, nos chamados videochamada, onde você fala ao vivo ali, a pessoa responde imediato. É você ligar pedindo uma comida, é instantâneo, rapidamente chega na sua casa. Então nós aprendemos isso tudo muito rápido. Muitos anos atrás, quando alguém fazia uma viagem, por exemplo, e você queria notícia daquela pessoa, você tinha que escrever carta. Aquela carta demorava a chegar lá, e demorava mais ainda a resposta. Isso eu estou falando não de tanto tempo assim atrás. E aí, as pessoas ficavam orando, pedindo a Deus para guardar quem estava do outro lado, porque não sabia como estava. Hoje não. Isso tem, inclusive, feito com que as pessoas praticamente nem orem, porque já está vendo ali, sabe como é que a pessoa está, para de orar. Então, na verdade, os servos de Deus do passado também enfrentaram esse espere de Deus, como Moisés, Jonas, Jeremias, Daniel, Jó, enfim, tantos outros. Eles também viveram um tempo de angústia, esperando a resposta de Deus, esperando este momento em que Deus iria responder. Daniel, por exemplo, no capítulo 10, ele faz uma oração
e ele começa a orar e jejuar, o tempo de jejum dele, comendo só legumes. 21 dias depois, o anjo Gabriel traz a resposta, chega a resposta, e então o anjo Gabriel explica que no primeiro dia que Daniel orou, fez a oração, a resposta veio, só que Gabriel foi barrado pelo príncipe da Pérsia, um principado, um demônio, e aí precisou do arcanjo Miguel vir do céu e lutar com aquele principado, com aquele demônio, aquela potestade. E aí depois é que o anjo Gabriel chegou com a resposta. Então acontece isso. E aí vem, e enquanto isso, esse silêncio no céu, que aqui no texto diz, durou cerca de meia hora, e meia hora o céu em silêncio, imagina quanto isso, a nossa impressão que temos de que isso, o tempo é muito maior. O texto de Apocalipse nos ensina que pode sim haver esse silêncio, haver esse aguardo, esse aparentemente uma indiferença de Deus, mas não. Às vezes o silêncio do céu é por conta dos nossos próprios pecados, que fazem separação entre nós e Deus. Conforme Isaías 59, 1 e 2, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado faz essa separação, e às vezes a pessoa está orando, e conforme até a oração lá do fariseu, ele orando de si para si, a oração com certeza não chegou a Deus, mas o silêncio de Deus pode sim fazer parte de um propósito maior de Deus, de um plano maior de Deus. Deus nos provando com o seu silêncio, com a sua demora em responder às nossas orações. E aí vem a pergunta: o que acontece? De acordo com o texto, o que acontece quando o céu fica em silêncio? Primeiramente, grandes bênçãos estão sendo preparadas por Deus. O versículo 2 diz: então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. A gente entende claramente aqui, nesta abertura do 7º selo, há uma preparação muito grande no céu. O céu está em silêncio, mas os habitantes do céu não estão parados. Enquanto estamos às vezes angustiados, enquanto estamos orando, achando que Deus não está ouvindo, Deus está ouvindo sim. Deus está ouvindo sim. As trombetas, além de juízo, além de julgamento de Deus, também simbolizam, enquanto nós estamos orando, libertação, respostas às nossas orações. Há como que uma orquestra angelical que está sendo preparada pelo próprio Deus. Enquanto você ora, a resposta não vem, mas Deus, Ele está de fato ouvindo cada palavra que você diz na oração. Certa feita perguntaram para C.S. Lewis, como que C.S. Lewis, só para abrir um parêntese aqui, um dos maiores escritores cristãos de todos os tempos. C.S. Lewis é o escritor das Crônicas de Nárnia, por exemplo, e de tantos e tantos outros livros. E perguntaram para C.S. Lewis, como Deus sendo um só, preste atenção, Deus pode ouvir as orações de milhões e bilhões de pessoas ao mesmo tempo, em vários idiomas e vários assuntos,
vários pedidos diferentes. Como é que é isso? Como é que explica isso? C.S. Lewis então disse o seguinte: Deus, ele é onipresente. Ele não vê simplesmente uma multidão de pessoas, ou milhões, ou bilhões de pessoas orando ao mesmo tempo. Ele não vê em termos de multidões necessariamente, mas ele vê cada pessoa particularmente, individualmente. Ou seja, C.S. Lewis diz: quando você está orando, Deus está ali ouvindo você. E a gente não tem como explicar isso. Humanamente falando, a gente não consegue explicar, porque nós somos limitados, nós somos humanos, mas Deus é Deus. Então Deus está ali ouvindo você quando você está orando, quando nós estamos orando, cada pessoa, Ele ouve cada um nas suas orações. Por isso que não há motivo para nós ficarmos desesperados, em pânico, com medo, nada disso. Mesmo diante dessa situação que o mundo inteiro está passando, você talvez, em algum momento, você pode estar impedido, por exemplo, de sair da sua casa, mas você não está impedido de orar. Mas você não está impedido de buscar o Senhor, de estudar e meditar na palavra de Deus. Não, você pode e deve fazer isso. Sabe por quê? Deus muitas vezes quer nos dar ilustrações, porque imagine o céu, enquanto o céu em silêncio, a gente observa que o mundo estava barulhento demais, correria demais, tudo demais. Eu tenho que correr atrás de tantas coisas. E para Deus, tempo de menos, bem menos, quase nada. Deus, Ele é um Deus de relacionamentos. E quando a gente fica em silêncio em relação a Ele, Ele movimenta, Ele faz algo para que de fato a gente possa olhar para Ele. Há alguns cânticos que dizem: eu quero chamar a atenção de Deus para mim. Como assim? Deus vê tudo. Por exemplo, quando Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus, ele queria ver Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu, já tinha visto Zaqueu, e fala para Zaqueu descer. A gente precisa entender que muitas vezes correria, o ativismo, faz com que nós nos silenciamos com Deus, a gente venha a não falar com Deus. O silêncio, muitas vezes, não é do céu, o silêncio estava sendo nosso em relação a Deus. O silêncio, muitas vezes, estava sendo também na própria família. A família não se falava mais. Então Deus, Ele permite este momento de silêncio no céu, para que a gente possa falar com Ele, com Deus. Mas Ele silenciou também, em certo sentido, a terra. O silêncio nas ruas, o silêncio, o barulho, diminuiu. Para que a gente fale com Deus, para que a gente busque o Senhor. Por isso não podemos ficar apavorados, impacientes,
como o povo de Israel ficou quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, os mandamentos, lá no Monte Sinai, e o povo, achando que Moisés estava demorando demais, fizeram o bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. Por isso, nós temos que ter cuidado para não desesperarmos e buscarmos em outros recursos quando achamos que Deus está demorando demais. Segunda coisa que acontece quando o céu fica em silêncio é que as orações, elas são recebidas. O verso 3 e 4 diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. As orações dos santos. Sabe que santos são estes? Somos nós. Santo quer dizer aquele que é separado por Deus, santificado por Deus, consagrado por Deus, ou seja, separado do mundo para Deus. Então nós somos chamados de santos. Mas como assim santos? Sim, não no sentido de impecável, que não tem pecado, porque nesse sentido, aqui ninguém é santo. Ninguém é santo, santo é só um Deus. Mas é o próprio Deus quem diz lá em Levítico e também lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Então é nesse sentido, é separado do pecado, separado das coisas do mundo para Deus. E é este o sentido de que nós somos, sim, santos diante de Deus. E Deus ouve as orações. Deus, Ele está ouvindo, mesmo que Ele não esteja nesse tempo de silêncio do céu, aparentemente não esteja falando, mas Ele está ouvindo. O incenso significa as nossas orações. Davi, no Salmo 141, versículo 2, diz: suba à tua presença a minha oração como incenso. É uma figura de linguagem. Todas as nossas orações sobem a Deus como aroma suave. Em resposta, Deus intervém na história. Deus liberta cativos, cura feridos de alma. João Wesley diz: tudo que Deus faz é resposta de oração. Tudo que Deus faz é resposta de oração. Quando há silêncio no céu, Deus continua agindo, Deus continua operando. Por isso precisamos estar perseverantes, firmes. A história de um diácono, servo do Senhor, ele começou a orar pela conversão da mãe dele. E ele orou durante 40 anos. E quando a mãe dele estava já com 85 anos, é que ela se converteu. Ela foi batizada, serva do Senhor. Então ele não desistiu de orar. Por isso, todas as nossas orações são recebidas por Deus. É preciso orar e ficarmos firmes, pacientes. E finalmente, quando o céu fica em silêncio, Deus começa a agir poderosamente. O versículo 5 diz assim: e o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar.
quando Deus começa a agir, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Veja só que, mesmo havendo esse silêncio no céu, cerca de meia hora, mas há um grande tumulto acontecendo na terra. Trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, Deus movendo. O céu pode estar em silêncio, mas há uma certa agitação na terra, sim. Com certeza, é um barulho, é algo que está acontecendo, mas não necessariamente da forma como nós entendemos. É preciso, tem um cântico, esperar é caminhar. Este cântico do grupo Palavra Antiga, ele diz: quando você espera o silêncio, Deus falar em forma de trovão, Deus vem com o silêncio. Quando você espera o mar se abrir, você precisa caminhar sobre as águas. Então você espera que Deus vai agir de uma forma e Deus age de outra. Deixa eu dizer algo para você aqui. Sabe o que significa esse barulho aqui muitas vezes? É que às vezes você está orando para que algo aconteça e de repente aquele problema que você está orando, ele piora. Ele piora, a situação fica pior ainda quando você começa a orar. Já aconteceu com você? De você orar por alguém, por exemplo, uma pessoa que está viciada, um vício terrível, e aquela pessoa parece que piora mais ainda, entra mais ainda no vício. Os problemas aumentam. Deixa eu dizer para você algo que você pode até estranhar. Se você está em oração sobre determinado assunto, sobre determinada situação, e aparentemente aquilo parece que está piorando, deixa eu dizer para você, isso é bom sinal. Mas como assim? Bom sinal? Como pode ser bom sinal se está piorando? A história de uma mãe que orava por um filho envolvido no alcoolismo, alcoólatra, e ela orando por ele, e ela orando para Deus libertá-lo do alcoolismo, e ele cada dia bebia mais, e ela, não entendendo aquilo, chegou, procurou o pastor e disse: pastor, eu não estou entendendo, desde que eu comecei a orar pelo meu filho, para Deus libertar o meu filho, ele está piorando. E o pastor disse assim: minha irmã, acalme o seu coração, é porque está próximo à libertação dele. E ela no início, a princípio, não entendeu, mas como se ele está piorando ainda mais, até o dia que aquele rapaz estava alcoolizado e ele pegou o carro e saiu dirigindo completamente bêbado. E ele bateu o carro, ele acabou ficando ali preso às ferragens, e ele foi levado ao hospital, em estado gravíssimo, foi para a UTI, e a mãe desesperada, claro, liga para o pastor, e naquele momento o pastor ficou em silêncio. O pastor não deu nenhuma resposta, orou com aquela irmã, orou por aquele jovem, e aquele jovem, algum tempo depois, sai
do estado de coma, sai da UTI. E quando ele volta à consciência, a primeira coisa que ele falou para a mãe dele, ele disse: mãe, em nome de Jesus, eu nunca mais quero viver a vida que eu estava vivendo antes. Eu quero que Jesus me liberte. Eu quero que Jesus salve a minha vida. E eu hoje estou entregando a minha vida a Jesus. E hoje ele é um servo de Deus. Então a gente não pode desistir de orar. Você nunca pode desistir de orar por alguém, pela conversão de alguém, porque nós não sabemos o plano que Deus tem para a vida daquela pessoa. Não desista de orar pelo seu cônjuge, não desista de orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha. Não desista, creia. Ah, mas o céu está em silêncio há muito tempo. Continue orando, continue crendo, continue esperando, continue confiando. Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo o seu clamor. Hoje, o céu pode estar em silêncio para você. Uma noite, o salmista diz, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. E alguém já disse que quando a noite, quando está próximo do raiar do dia, é o momento em que a noite, a madrugada, ela se torna mais escura. É sinal de que está próximo do raiar do dia. Há um novo dia chegando na sua vida. Não se desespere. Espere em Deus. Confie no Senhor. Que Deus, pois, abençoe a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós neste momento, Deus, colocamos a vida desta pessoa que está, Pai, acompanhando, cultuando ao Senhor, orando ao Senhor neste momento. Ó Deus, muitas vezes o céu tem estado em silêncio para com esta pessoa, ó Deus. Não está ouvindo, não está vendo, não está, ó Deus, percebendo a resposta do Senhor. Mas, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor fortaleça, que o Senhor, ó Deus, aumente no coração de cada um a esperança. Ó Deus, mesmo diante deste momento em que o mundo inteiro está passando, mas ainda assim, cremos, ó Pai, que o Senhor está no total controle de todas as coisas. Pai, abençoe cada família. Lembramos neste momento, mais uma vez, de pedir pelos enfermos, aqueles que, ó Deus, contraíram o vírus, ó Pai, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, realizar um milagre da cura, ó Pai, neste momento. Abençoe, ó Deus, sê conosco, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos mais uma vez a sua companhia, estarmos aqui juntos para adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Deus abençoe a você e deixamos aqui desde já o convite para sexta-feira, se Deus quiser, a partir das 19h30, 7h30 da noite, ao horário de Brasília, nós estaremos aqui, louvando ao Senhor, também trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe a sua vida. E também no domingo, deixe aí anotado, no domingo nós teremos
a Escola Bíblica Online, a EBD Online. Aqui, pelo Facebook da igreja, também estaremos ministrando a lição da Palavra de Deus. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.